Assim, amém. A paz do Senhor e a todos que estão aqui, os que estão, acredito que está sendo transmitido o culto, né? Também, os irmãos que estão assistindo, seja por YouTube, Facebook, enfim, que Deus os visite também em suas casas, onde os irmãos estiverem. Bom, tenho a incumbência de trazer a palavra nessa noite, e a minha oração é que Deus fale conosco com a sua palavra. Vamos abrir a Bíblia, e lembrando que eu uso sempre a NVI, tá, irmãos? Nova versão internacional. E vamos então acompanhar a leitura. Acredito que os irmãos vão colocar aqui na tela, e isso é muito bom, né, irmãos? Eu sou super favorável a isso, porque fica melhor para a gente fazer uma leitura coletiva, né? É muito bom. Glória a Deus por isso. Segundo livro de Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segunda Reis 5. Glória a Deus. Se os irmãos conseguirem pôr na tela, vai conseguir colocar hoje? Sim, né? Então tá bom. A hora que aparecer na tela ali, a gente começa a leitura. Aí, maravilha. Diz assim o texto bíblico: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. E por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ou Samária, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure de lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Amém? Depois a gente volta em outros textos, mas esse aqui é o texto principal que nós vamos meditar. Depois vamos pegar textos auxiliares para completar aqui o pensamento, tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Bom, a Síria, ela vinha de vários anos em conflitos, não só com Israel, mas com outros povos, e a Síria também vinha de grandes vitórias.
Até que chega um momento que o rei Acabe faz um acordo, e esse acordo é um acordo de paz. E eles entram então num período de paz. A Síria e Israel. Lembrando que Israel aqui, já nós falamos que é o reino do norte, já que desde lá de depois de Salomão, a nação, né, de Israel se dividiu, e algumas tribos, poucas tribos ficaram no sul, a maioria ficou no norte, constituindo assim dois reinos separados. Então sempre tinha o rei que governava no norte e tinha um rei que governava no sul, tanto que no sul era chamado de o reino de Judá, né? Enquanto que o nome Israel, por causa da maioria das tribos, né, é colocado como o reino do norte aqui nesse período. E Samaria, ela é a sua capital. Muito bem, esse rei aqui é provavelmente o rei Ben-Hadad, é o rei da Síria. Ben-Hadad provavelmente é o rei que está governando no período do profeta Eliseu, quando esse episódio vai acontecer, esse é que a gente acabou de ler. E o rei de Israel é o Jorão, tá certo, irmãos? Só para localizar a gente aqui de quem é quem. Muito bem, e é interessante que nesse período de paz, é um acordo de paz que havia entre Síria e Israel, desde o rei Acabe, porém, ele não está fora de conflitos. Ou seja, apesar de haver um acordo oficial de paz, as fronteiras, o tempo todo, a gente vê conflitos. Porque havia interesse em comum, tanto de Israel como da Síria, de algumas terras que estavam ali entre essas nações. Então havia sempre um conflito. Não é muito diferente, viu, irmãos, do que tem hoje, não é verdade? Nós estamos vendo em pleno século 21, não é verdade? A guerra atual da Rússia contra a Ucrânia, não é verdade? Por interesses políticos, econômicos e tal. E as guerras, elas sempre foi por vaidade, por poder, por dinheiro, por um monte de outras coisas, né? O que caracteriza o reino dos homens? O que caracteriza o reino humano? O reino humano é que briga por poder, por notoriedade, por espaço, por status, por outras coisas. Porque o reino de Deus, ele luta por justiça, equidade, amor, mansidão e tantas outras coisas. E é por isso que eu e você olhamos para o céu e esperamos o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Um dia Jesus Cristo voltará, e todos os conflitos que houveram nesse mundo aqui, desde lá de trás da Síria, Israel, até hoje, Rússia, Ucrânia, e seja lá, os países que estiverem em conflito, no reino do nosso Senhor haverá paz, louvado seja Deus. Tá bom? Então firme em Jesus e deixe de lado todo sentimento egoísta, né, que porventura tente brotar no teu coração, em nome do Senhor. Aí o que acontece? A gente vai ver aqui nesse momento, irmãos, esse conflito. Mas o que me chama a atenção é o teor específico desses versículos que nós lemos. Eu dei assim só um pano de fundo, apresentei aqui o pano de fundo da história, só para os irmãos situarem o que está acontecendo. Mas eu quero pegar agora algo particular do texto e aplicar para a nossa vida. Nada que você não saiba. O dia que subir um pregador aqui, irmãos, eu, Fernando, pastor Orlando, seja quem for, e trazer para você uma mensagem diferente, aí está uma heresia. Amém? Aí está uma heresia. Porque todos os cristãos há 2000 anos continuam pregando a mesma mensagem. Amém? A palavra de Deus não muda, não mudará. Bendito seja o nome do Senhor. Se você vê uma mensagem diferente, cuidado que pode ser uma heresia. Então não é nada que vai te surpreender o que você vai ouvir, mas é algo, como eu sempre digo, que vai fortalecer a sua vida espiritual. Bom, meus irmãos, aí o que acontece? Aqui, o que me chama a atenção é a carta
É a carta que o rei da Síria manda. Porque a gente está vendo Naamã, que é um general de guerra, o cara é bom de batalha. Ele é tão bom, preste atenção, que no meio dessas batalhas, por conta das contaminações dos campos de batalha, ele pega lepra. E a lepra naquela época era algo mortal. Era algo que fazia com que os homens corressem daquilo ali. Não tinha cura. Matava a pessoa pouco a pouco. Era extremamente doloroso, contagioso. Então as pessoas procuravam se isolar. Só que o general em questão aqui, o general Naamã, o leproso, irmãos, ele era tão bom, mas o homem era tão bom naquilo que fazia e comandava os exércitos como nenhum outro general que a Síria tinha, que o rei da Síria, Ben-Hadad, o mantinha no poder, o mantinha com a autoridade sobre o exército. Ele não podia perder aquela pessoa, apesar da sua doença. Apesar da lepra, Naamã era importantíssimo, ele tinha o respeito das tropas, era um homem experiente, um homem de visão. Não é à toa que o texto, irmãos, frisa bem a importância que esse homem tinha. Ele era tão importante que quando houve uma opção de que ele pudesse ser curado, o rei pegou dinheiro, pegou tesouros e disse: vai lá e não importa o quanto a gente tenha que pagar, o que importa é que você fique bem. Se fosse qualquer um, o rei não se daria o trabalho, irmãos, de escrever uma carta para um outro rei, não se daria o trabalho de mandar dinheiro. A gente viu aqui, né, quilos de prata, não sei quantos quilos de ouro, roupas finas e etc. E mandar, irmãos, para o outro rei. É porque aquele homem, ele realmente era muito importante. Se não fosse, já teria sido descartado, pode ter certeza. A lepra dele é que o atrapalhava, mas mesmo na lepra ele era tão importante que ele não era afastado do comando das tropas. E ele procurava esconder a lepra das pessoas usando suas armaduras, e acabava que talvez nem todos soubessem do seu problema. E é interessante que a gente vai ver que em alguns dos conflitos, algumas batalhas anteriores, que a Síria dominou Israel, eles levaram muitas pessoas cativas. E entre essas pessoas, aparece essa menina que não tem nome. E essa menina, ela vai ser o canal de Deus na vida daquele general, daquele grande comandante de guerra, Naamã. O que me leva também nessa mensagem, já que a gente está falando do texto, a nos lembrar que, apesar de nem sempre todos nós registrarmos o nosso nome na história, certamente deixaremos o legado das nossas ações. Talvez as pessoas olhem e não se lembrem do teu nome um dia, mas certamente tudo o que você fez e construiu, aquilo ali ficará para a tua posteridade, de geração em geração. Amém, meus irmãos? E essa menina, até hoje, você não sabe o nome dela, mas até hoje você sabe o que ela fez. Repito, até hoje ninguém sabe o nome dela, mas sabe o que essa menina fez. Amém? Glórias a Deus. E aí essa menina diz, olha, ela trabalhava dentro da casa, como diz o texto, dentro da casa do Naamã, ela servia, né, a esposa de Naamã, e ela sabia do problema da lepra, via as aflições da mulher de Naamã, da família, a dificuldade que ele tinha de se relacionar com a própria família. E aquilo tocou o coração da garota, e ela disse, olha, se ele fosse lá para Israel, lá tem um profeta,
E esse profeta é homem de Deus, e ele iria falar com Deus, e certamente o meu Senhor seria curado. Aquilo vai ao coração da esposa de Naamã, ela o convence, e ele fica tão esperançoso, que ele corre contar para o rei sobre aquela novidade. Veja que saiu da boca daquela menina uma palavra de esperança. Se tem uma coisa que eu e você temos que ter na nossa boca, são palavras de esperança. Tem muita gente que está por aí abrindo boca para derrubar a gente, mas nós podemos ter na nossa boca palavras que levantam pessoas. Talvez seja essa, ou quero dizer que seja essa, e é essa a vontade de Deus para nós. Aquela menina então traz uma palavra profética na vida daquele homem, e ele crê, e ele diz: então eu vou falar com o rei, e o rei ouve, acredita, e o rei diz: então eu estou te mandando para Israel. Você vai lá para Samaria com os mensageiros, com os soldados, e leva todo esse dinheiro aqui, ouro, prata, e você vai lá e eu vou mandar uma carta. Por que ele mandou ouro e prata? Ele mandou ouro e prata porque na mentalidade pagã, escute isso, ele era um pagão, o rei da Síria era pagão, Naamã era pagão, e em todos os povos pagãos que adoravam deuses, eles tinham uma relação com seus deuses de troca. Você pagava para receber algo em troca. Você pagava um sacerdote, você pagava um profeta, e esse profeta tinha o poder de entrar em contato com os deuses e fazer com que, através do seu sacrifício, da sua oferta, esses deuses pudessem ouvir sua voz, ouvir sua petição e te dar a vitória, trazer o milagre. E o que o Naamã vai aprender aqui, irmãos, é que com Israel é diferente, que não há nada que o homem possa dar para Deus para comprar a bênção. Ele vai aprender que o nosso Deus não é como os deuses do mundo, que são invenções humanas, feitas por mãos de homens, cuja mentalidade é a própria mentalidade humana, porque o homem pensa em dar para receber, o homem pensa em coisas de troca, isso é mentalidade humana. É por isso que os deuses foram feitos à semelhança dos homens, mas nós não, nós fomos feitos à semelhança de Deus. O nosso Deus, irmãos, quando nos chamam para Ele, Ele tira de nós a mentalidade pagã, aquela mentalidade humana, pagã, pecaminosa, e muda a nossa mente para que a gente possa entender quem é Ele e qual a sua plena vontade. E é por isso que quando nós chegamos na igreja, irmãos, e nós conhecemos Deus, trazendo agora para o cristianismo, desde lá do tempo do judaísmo até hoje, nós aprendemos que a relação que nós temos com Deus não é uma relação de troca, não é pelo tamanho do teu dízimo, não é pelo tamanho da tua oferta, não é nem muito menos porque quantos dias você vem na igreja, mas é porque Deus te ama e a misericórdia dele está sobre a sua vida. Se você sai daqui recebendo uma bênção, entenda isso, não é porque você, irmãos, é a última bolacha do pacote, não é porque você é extremamente bonzinho ou merecedor, mas é porque o Deus que você serve é um Deus amoroso, misericordioso, que abençoa para que as pessoas possam ver quem Ele é. Está entendendo? Lá se dá para poder receber. Aqui, irmãos, você recebe sem nada dar, para poder entender quem é Deus. Quantos de nós muitas vezes éramos do mundo? Muitos cristãos se converteram após receberem uma cura, e eles não fizeram nada para receber essa cura. Na minha família eu tenho testemunho, irmãos, de pessoas que viviam no mundo e não queriam ir para a igreja de forma alguma, detestava crente. Naquela época, ser evangélico não era moda,
Naquela época, ser evangélico era uma coisa estranha, era uma coisa fora de moda. E aí as pessoas, alguns tinham vergonha até de dizer que era crente, porque sofria tipo de um bullying. Sofria um tipo de um bullying. Então era uma coisa meio que difícil ser evangélico no Brasil dos anos 90 para trás. Está entendendo? Dos anos 90 para frente é uma outra coisa. Dos anos 90 para trás, anos 90, 80, anos 70, anos 60, ser crente aqui não era fácil, não era simples. E aí, quantas pessoas não queriam ir para a igreja? Detestavam crente, falavam, Deus me livre, eu, hein, estou fora. Mas algumas dessas pessoas, um dia, com um problema de enfermidade, uma doença, um dia, foram numa igreja evangélica, ou então receberam em suas casas irmãos, diáconos cheios do Espírito Santo, presbíteros cheios do Espírito Santo, talvez pastores cheios do Espírito Santo, ou quem sabe nenhum que ocupe um desses ministérios, mas simplesmente um irmão, uma irmã de oração e fé, que entraram na casa dessas pessoas que estavam lá acamadas, doentes, e mesmo sem elas entenderem quem era Jesus, esse Jesus que nós pregamos, mesmo sem elas saberem, irmãos, quem eram os crentes exatamente, e até detestando, aquele dia a dor fez com que as portas se abrissem, e elas aceitaram uma oração, e quando elas receberam a oração, Jesus por sua graça as curou, e quando elas foram curadas, elas entenderam o amor de Deus e entregaram as suas vidas a Jesus. Quantas pessoas nós temos na família que vieram após uma cura, que vieram após um milagre? Quantas nós encontramos assim? Sabe por quê? Porque o nosso Deus dá sem nada em troca, aleluia, ninguém precisou dar nada, Jesus foi lá e curou, e quando elas foram curadas, elas passaram a amar aquele que as curou. Está entendendo? Que Deus continue nos usando assim, que Deus continue usando nossas mãos, irmãos, que Deus continue usando nossas bocas, para que a gente possa levar sem nada a receber, esse amor, esse milagre, essa bênção do Deus vivo, para que as pessoas saibam que Deus ainda é Deus, e que nós somos igreja, e que o Espírito Santo habita em nós, amém? Foi exatamente isso que Deus fez com Naamã. O homem achou que ia poder pagar pela bênção, mas ele vai aprender que nosso Deus não é pagão, que a nossa fé não é uma fé pagã, que nada que a gente possa levar e pagar pode nos dar a bênção, a não ser a maravilhosa bondade e graça do Pai, amém? Então a mentalidade dele, do rei, era essa: vai lá e leva esse monte de dinheiro e paga o rei. E por que ele manda uma carta para o rei? Porque ele achava que o rei era a autoridade máxima, como eram as nações pagãs. E se o rei desse uma ordem para o profeta, faz lá um ritual lá de cura, o profeta obedecia. A cabeça do rei da Síria era assim, a cabeça do Naamã era assim: eu dou dinheiro para o rei é autoridade, o rei vai chegar lá, o rei vai dar uma ordem para esse profeta, e o profeta vai obedecer e vai fazer um ritual. E aí ele vai entender, irmãos, que o governo de Deus não é submisso ao governo dos homens. Ele vai entender que pode mudar presidente, trocar presidente. A igreja não se submete a esse tipo de autoridade. Se algum dia eu entrar um presidente da república aqui e disser assim, ó, a partir de hoje, vocês vão pôr meu quadro aqui, tá? O quadro do presidente aqui, a gente diz não, porque o lugar de adoração aqui dessa casa é o lugar único que pode ser adorado, reverenciado, exaltado, é Jesus Cristo de Nazaré. Está entendendo? Aí você desobedece, por quê? Porque esse tipo de ordem nós não nos submetemos. Se algum dia alguém chegar aqui e decretar um presidente, uma autoridade máxima e falar assim, olha, a partir de hoje nenhuma igreja pode orar mais, viu? Vocês não podem, vocês fazem o culto sem oração. Irmãos, ele vai perder o tempo dele, porque nós continuaremos orando, porque foi Jesus que nos ordenou a orar, e nesse caso nós obedecemos a Cristo. Está entendendo? Então, ele vai entender que ali não é para cura,
para libertação, para salvação, não é o rei que manda. Para esse tipo de operação, o rei não tem poder nenhum sobre Eliseu. Mas nesse caso, Eliseu está agindo sobre a autoridade de Deus. Amém, meus irmãos? O que acontece então, que me chama a atenção essa carta. Essa carta, ela traz um desconforto para o rei de Israel. E aí eu quero trazer isso para o nosso tempo. Porque na carta, o rei coloca assim, olha, nós lemos aqui, né? Estou enviando o Naamã, o leproso, para que você o cure. Escreve isso na carta. Se vira aí, cura ele aí. E manda um monte de dinheiro. Dinheiro que eu falo, prata, ouro, roupas finas. O rei, quando vê aquela mensagem, o rei fica indignado. Ele rasga as suas vestes e fica dizendo: o rei da Síria está querendo arrumar briga. É pretexto para guerra. Só pode ser pretexto para guerra. Irmãos, e o foco da pregação, de tudo que eu falei aqui, que é importante para nós, sobre um Deus que dá bênção sem barganha, de um Deus que está acima de toda autoridade humana, de tudo que eu estou falando aqui até agora, eu quero que os irmãos agora foquem nisso que nós vamos tratar. Porque o que me chama a atenção é que palavras mal colocadas podem trazer uma grande confusão. E os irmãos já perceberam que a maioria das confusões que nós vemos foi porque alguém não soube explicar algo e a pessoa que ouviu não gostou do jeito que ouviu. Por exemplo, o rei manda uma carta para o outro dizendo: ó, estou mandando meu leproso aí para que você o cure. É muito doido isso. Ele nem pensou em Eliseu, ele nem lembrou de Eliseu. Na hora ele falou: o cara está querendo conflito, está querendo confusão. Isso não acontece na nossa casa, irmãos? Quando chega alguém lá, e às vezes fala uma coisa sem... Porque a intenção do rei não era guerra. Irmãos, preste atenção, o texto diz que a intenção desse rei não era fazer guerra. A intenção dele era curar o general que ele amava. Ele é que não soube explicar direito. E às vezes, irmãos, uma palavra mal colocada pode fazer com que a outra pessoa não te entenda. Por isso que quando eu e você formos conversar com as pessoas, a gente deve procurar sempre analisar o que nós estamos falando. Porque talvez uma palavra mal colocada, uma palavra que a gente não pensou, sabe, pode ser interpretada como motivo para contenda. Alguém chega na tua casa, fala uma palavra, aí você já cutuca a esposa, viu aí o que ela disse? E às vezes a pessoa nem quis dizer nada daquilo, é uma outra coisa. Isso acontece em muitas famílias. Palavras que são mal colocadas. E por isso, irmãos, que quando eu e você, a gente for conversar com as pessoas, falar, a gente deve pegar um botãozinho chamado filtro e ligar ele, para você filtrar o que sai da tua boca. Amém? Isso pode evitar guerra. O rei rasgou a roupa e falou: está querendo guerra. E ele nem queria guerra. A carta dele é que foi ruim, irmãos. O que ele queria é um Naamã curado. E eu vou te falar, no meio da igreja e no meio de um monte de crente, tem um tal de disse que não me disse, que falou me provocou por causa de palavras mal colocadas.
Então vigiemos. Isso aqui é Bíblia, isso aqui não é autoajuda não, irmãos. Isso aqui é Bíblia sagrada, nos ensinando alguma coisa. Amém? Metade dos problemas acabam se a gente pensar antes de falar. Mas não é só antes de falar, irmãos, é também antes de responder. Porque se dependesse do rei, a guerra estava feita, do rei de Israel. Porque ele pegou a carta do rei da Síria e falou: o quê? Esse camarada está me provocando assim? E aí, ao invés de devolver uma carta para o mensageiro falando: desculpe, querido, desculpe, amado rei da Síria, não entendi a vossa mensagem, pode explicar de novo? O senhor poderia de novo explicar? Não estou entendendo. O senhor está mandando um general para eu curar? Você pode explicar melhor? Talvez se houvesse esse diálogo, o rei ia falar: ô querido, desculpa, na verdade eu ouvi falar que tem um profeta aí, eu ia pedir para você falar com esse profeta, para ver se ele pode curar. Aí estava resolvido. Mas um manda a palavra errada, mal colocada, e o outro não vai procurar entender. E eu vou dizer que às vezes não é os outros que dizem palavras erradas, às vezes é a gente que não gosta de esclarecer. O que tem de irmão que ouve e já vai tomando, rasgando suas vestes, irmãos. O que tem de família se arrebentando, festa de aniversário que começa feliz e termina com gente chateada, festa de casamento que no final é gente que sai chateada porque alguém comentou alguma coisa e o outro espalhou e já sai todo mundo angustiado, às vezes por causa de palavras mal colocadas ou porque pessoas não foram esclarecer do que se tratava. Se fosse depender desses dois reis, a guerra estava feita. Um porque não soube explicar direito o que queria, e o outro porque não foi tirar uma satisfação para entender. E eu posso te falar uma coisa? Quando você não entender algo direito, você achar que a pessoa foi deselegante com você, quando você achar que alguém foi duro com você, quando você achar que uma pessoa te tratou de uma maneira que te deixou para baixo, chateado, não toma partido da guerra ainda não, irmãos. Não faz isso não. Primeiro chama essa pessoa e tenta entender o que ela quis dizer, porque talvez o que ela quis dizer não é nada do que você está pensando. Amém? E eu estou falando isso para a gente aqui, irmãos, porque o que tem de família cristã e de igreja, irmãos, de igreja, depois de culto, que tem gente que sai chateado porque um não entendeu o que o outro falou, não está escrito nos livros da terra, de tanto que isso acontece. E nós temos aqui a Bíblia, ó, aberta, só para nos ensinar sobre isso aqui. Aí chega Eliseu e fala o seguinte: mano, nem você nem ele sabe de nada. Ele não sabe escrever a carta, porque acha que você tem poder sobre mim, você também nem lembra que eu estou aqui, nenhum de vocês dois conhece Deus. Então é o seguinte, para de ficar nervoso, se acalma, para de arrumar confusão e conflito. Manda esse homem vir aqui e ele saberá que há profeta em Israel. Eliseu é o homem do bom senso. Eliseu é o homem que entra para acabar com a guerra. Que no meio de nós tenhamos pessoas que acabam com a guerra. Pessoas que entram no meio do conflito e falam: pode parar, não é nem ele que quis dizer isso, nem você que está entendendo certo. Vamos trabalhar isso aqui porque Deus dará um resultado melhor para nós. E quem que deu o resultado bom? Nenhum dos dois reis. O resultado bom veio de Deus. Amém? Deus apazigua, Deus trabalha para aqueles que ouvem a sua voz. Aí o que é interessante, os irmãos entenderam o texto aqui? Então a mensagem, apesar de tudo que eu falei, do pano de fundo histórico, de um Deus que abençoa você, não é pelas milhares de coisas que você faz, e aí ele olha, senão seria um Deus pagão. Pode acreditar no que eu estou falando. Você não faz para receber, você faz por gratidão, é diferente. Está entendendo? Tudo que eu dou na casa do Senhor, desde a minha adoração ao meu louvor, é pela gratidão que eu tenho, pela salvação que Ele já me deu. Ele me deu uma salvação sem me pedir nada. Tudo que eu posso fazer é ser grato, é o mínimo que eu posso fazer. Amém? Então não é para comprar bênção, é para agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele já nos deu. Então é diferente da mentalidade pagã. Mas o foco mesmo da mensagem é isso: cuidado com o que você diz, mas também cuidado com o que você ouve.
para que você não perca a bênção de graça. Certo? Agora, se ele tivesse mandado uma carta de volta, ó, leva para o rei que eu não entendi nada, tá, querido? Leva para o rei que eu não entendi nada dessa carta. Talvez o rei ia receber a carta dizendo, olha, ele pediu para você explicar melhor, porque ele não entendeu nada que você mandou o Naamã para ele curar lá. Talvez ele tinha respondido, desculpa, foi um equívoco, né? Já viram esse cara falando? Foi um equívoco da minha parte, não era isso que eu quis dizer, e talvez tudo se resolvesse. Ainda bem que Eliseu estava lá, soube do problema, fez a intervenção entre as partes, e Deus o usou para curar Naamã. Graças a Deus por isso. Se não tinha guerra, irmãos. Se não tinha guerra. Amém? Bom, agora, o que a Bíblia diz sobre isso é que tem alguns textos que nos faz pensar nisso. Eu quero pedir, por favor, para que os irmãos abram a Bíblia em Tiago 1, lá no Novo Testamento. Os irmãos podem pôr na tela, por gentileza. Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20. Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20. Olha, isso aqui é Novo Testamento, e Tiago está escrevendo para quem? Para a igreja. Não se esqueçam, irmãos, todas as cartas do Novo Testamento são para a igreja. É escrito para gente que faz culto igual a gente, é escrito para gente que é batizado nas águas igual a gente, que toma ceia igual a gente. Essas cartas são para nós, é para a gente. E ele diz assim, olha aí, chama de irmãos, porque somos irmãos em Cristo. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Olha isso, tenham isso em mente. Tenham isso na sua cabeça, inculca isso. Não deixa isso fugir da tua mente, é isso que ele está falando. Não permita que isso escape da tua mente, mas que isso esteja na tua mente o tempo todo. Guarda isso na tua cabeça. Sejam todos prontos para ouvir, e sejam tardios para falar, e tardios para irar, pois a ira do homem não produz o quê? A justiça de Deus. Olha como isso tem tudo a ver, irmãos. Porque o rei, vocês acham que o rei de Israel, ele foi tardio para se irar? Você acha que ele demorou para ficar nervoso? Não, assim que ele pegou a carta na mão e viu escrito lá, olha, eu estou mandando um Naamã aí para você curar, ao invés de ponderar, entender o que estava acontecendo, falar, não, deixa eu ler de novo, deixa eu ver o que o sábio acha disso aqui, vamos chamar o profeta, para ver o que o profeta diz a respeito dessa carta, vamos tentar ir pelas vias da calmaria. O que ele fez? Já foi rasgando os vestidos. Que isso? Ele quer guerra comigo. Já foi tomando ideia sobre a situação, já foi falando. Ele não foi tardio, irmãos, para ouvir, para falar, e não foi tardio para irar. E sabe o que isso quer dizer? Quer dizer assim, ó, quando você ouvir alguma coisa, ele está dizendo assim, seja sempre pronto a ouvir. Ou seja, escute mais do que fala. Escute, pondere, filtre uma vez, filtre 2 vezes. Se na hora ficar nervoso, acalma. Não responde no mesmo dia não. Alguém te falou uma palavra atravessada, não responde para ele na hora não. Calma, porque na hora você vai agir por impulso. Na hora o teu cérebro vai pegar aquilo que recebeu, a mensagem que recebeu, e vai querer devolver do mesmo jeito. Não faz isso não. O que Tiago está falando é assim, olha, para você não ficar irado, não pecar, porque aí você não, a justiça de Deus não vai operar através da sua vida. Então você faz assim, você acalma, engole, escuta, fica quieto,
não toma nenhum partido, não responde nada na hora, vai para a tua casa. Seja tardio antes de dar uma resposta. Ora, fala com Deus primeiro, pensa. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Você dará respostas diferentes daquela que você daria se fosse no impulso. Você evita um monte de confusão. Está entendendo? Um monte de intriga, irmãos. E às vezes nem sempre a gente age assim, não é? Às vezes a gente escuta uma coisa e na hora a gente já toma uma decisão. Então não sei o que. Você reparou que a maioria das brigas de trânsito, de outras coisas, começa no bate-boca? Ninguém já sai a socos e pontapés, irmãos. A maioria das brigas de agressão física começa primeiro na agressão verbal. É na agressão verbal primeiro. Quando os ânimos ficam acalorados e ninguém mais tem paciência, aí eles partem para a agressão física. Paulada, soco, pontapé, pescotapa, né? Mas tudo começou primeiro no falar. Então, Tiago diz, olha, demora para falar. Pensa, filtra. Porque senão a bênção de Deus, a justiça de Deus não vai operar através de você. Tipos de resposta, a Bíblia fala sobre isso. Vamos abrir, por favor, Provérbios 15. Provérbios 15, versículos 1 e 2. Olha lá. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Vai mais um? Mais um, por favor. Mais um versículo. A língua dos sábios, olha isso, ó. A língua. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento. Atrai o conhecimento. Mas a boca de quem é tolo, irmãos, derrama o quê? Insensatez, atos de loucura. E você sabe que no meio de gente cristã, batizado, convertido, que lê a Bíblia de ponta cabeça, ainda não consegue ter uma boca de sensatez. Ainda consegue ter lábios que afastam conhecimento. Ainda consegue ter boca como boca de tolo, que mais destrói do que constrói. E que Deus nos guarde destas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem gente orando para expulsar demônio, para expulsar Satanás e destruir a macumba que foi feita na encruzilhada, enquanto que todo o problema de desgraça que está vindo pela própria boca. E Deus quer trabalhar na nossa mente, para que aquilo que Ele fizer na nossa mente, seja refletido nas palavras que nós dizemos. Porque nós não fomos chamados para destruir com palavras, mas como aquela menina, levar palavras de salvação e de esperança. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa fé, irmão. É isso aqui, não tem outro tipo de cristianismo. É que às vezes a gente prega um cristianismo só do transcendental. Olha, desceu fogo aqui, eu vi um negócio ali. Mas o cristianismo também tem esse outro lado. O lado que Deus transforma a nossa natureza humana e nos faz sermos melhores. Amém, meus irmãos? Você quer ver um outro texto que é sensacional? O sábio Salomão, Provérbios 21, por favor, Provérbios 21, versículo 23, eu já estou indo para o fim. Olha lá, dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Alguns textos dizem assim: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. É isso que ele está falando. Que quem fala, é cuidadoso com o que fala, a resposta apropriada. Por exemplo, o que é apropriado dizer para esse irmão? Está entendendo? Ela chegou aqui e falou umas coisas da comida da minha esposa na cara dela. Falou que o arroz está duro. Se ela soubesse que minha esposa levantou o dia inteiro e fez com o maior carinho esse arroz, e ela vem aqui falar que o arroz está meio duro,
Qual é a resposta apropriada? Tá duro, come na tua casa. Essa é a resposta apropriada. Não gostou, não come mais aqui, pelo menos aqui é de graça, né? Ah, não gostou? Vai pagar o restaurante. Essa não é a resposta apropriada. Isso aí é a boca do tolo que derrama insensatez, que tudo é motivo para guerra. A resposta apropriada é branda. A resposta branda afasta a ira, irmãos, inclusive a ira de nós mesmos. Você fala, tá duro, deixa eu ver. Dá uma de bobo. Nossa, é mesmo? Olha, próxima vez nós vamos deixar cozinhar um pouquinho mais. E aí tudo vai caminhando para a paz. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Nós temos a mente de Cristo. E Cristo não tem tempo para brigar com coisas pequenas. Cristo não tem tempo para ficar com mimimi e picuinhas. Porque Jesus está voltando. Tem gente morrendo nas drogas. Tem brigas acontecendo no mundo, guerras com bomba atômica e tantas outras coisas, para a gente ficar discutindo se o arroz está duro ou mole. A gente tem um pouco mais para dar. A resposta apropriada, diz aquele que tem a palavra apropriada, traz alegria. Oh, glória! A palavra apropriada não é o que as pessoas merecem ouvir. É claro que se você pesar no juízo, o que elas merecem ouvir é isso mesmo. Está duro, então faz na tua casa. Seria o certo talvez, mas a resposta apropriada, segundo a Bíblia, não é essa. A resposta apropriada é aquela que gera paz. A resposta apropriada é aquela que glorifica a Deus. A resposta apropriada é aquela que ganha o seu irmão com o amor que você tem por ele. Essa é a resposta apropriada. E eu finalizo finalmente com Tiago 1,26. Fechei a Bíblia. Espero que você anotou esses textos e que isso não saia da tua mente. Tiago, capítulo 1, versículo 26, eu fecho com esse texto. Não tem? Ah, deu? Então eu vou ler esse. Eu vou ter que abrir a Bíblia. Ainda bem que eu lembro ainda onde que é Tiago, hein? Glória a Deus. De vez em quando tem que dar uns defeitinhos desse aí, para a gente poder voltar para manusear a Bíblia, né, irmãos? Glória a Deus. E a minha Bíblia está aqui no finalzinho da Bíblia, meu Deus do céu. Hã? Apareceu? Agora já abri também. Olha, na minha NVI está escrito assim, ó, Tiago 1,26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo, é isso? Sua religião não tem valor algum. Se alguém se julga ser pastor, igual eu, se alguém se julga ser presbítero igual o Fernando, diácono igual o irmão Ronaldo, cantor aqui, pessoal que opera o som, pessoas que oram no círculo de oração, é isso que Tiago está falando, ele está escrevendo para a igreja, mas não consegue refrear a tua língua, coitado, sua religião é tão ruim quanto a sua língua, porque a nossa boca deve ser um membro controlado por Deus, para que através da nossa boca a gente possa levar vidas ao pleno conhecimento do amor do Pai. Amém? Palavra do Senhor nessa noite. E eu louvo a Deus porque não estamos aqui para agradar nem o irmão B, mas para agradar o nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Quero orar com você por essa palavra. Curva a sua cabeça, por gentileza. Senhor, essa palavra é para mim, essa palavra são palavras de vida também para os meus irmãos, minhas irmãs, e muitos dos problemas, ó Pai, acontecem porque nós não sabemos falar com as pessoas, ou às vezes nós não sabemos interpretar o que as pessoas falam.
E a gente, às vezes, é rápido em responder, a gente não filtra, não pondera, não ora primeiro. Às vezes a gente é impulsivo, sabe, Senhor? E ali da palavra começa uma briga, quase, Senhor, quase que Naamã foi a causa de uma briga, porque se desentenderam na conversa o rei da Síria com o rei de Israel. Meu Deus, isso acontece hoje nas casas, isso acontece em igrejas, pessoas que começam a arrumar motivos para contenda, guerra, porque não sabem se comunicar. Mas a maior comunicação é o amor, a maior comunicação é a paciência. Como nós ouvimos aqui, Jesus, a palavra apropriada gera alegria, a palavra apropriada gera paz. Senhor, que a palavra do Senhor seja aquela apropriada na nossa boca, que possamos ter essa palavra a palavra branda, que afasta a ira, a palavra calma, Senhor, que afasta a ira, que possamos ser como a boca do sábio, Senhor, que atrai o conhecimento de Deus para nós. Eu quero, Senhor, pedir que essa palavra que sai da boca das pessoas, palavra de Deus, palavra de bênção, palavra de fé, palavra de ânimo, palavra de perdão, em nome de Jesus, esteja na minha boca, na boca da minha esposa, na boca dos meus filhos, lá em casa, Senhor, e na casa dos teus filhos aqui, que cada família tenha palavras ponderadas, palavras de amor, de misericórdia e de graça, e que possamos ser tardios no falar, tardios no irar, para que assim a gente possa ver operar em nós a justiça de Deus. É a oração que eu faço para nós nessa noite, Senhor, intercedendo, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Palavra do Senhor, Deus abençoe. Presbítero Fernando. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por essa palavra abençoada, que nós possamos aí no nosso dia a dia colocar ela em prática na nossa vida. Amém? Lembrando aos irmãos, na nossa agenda da semana, sexta-feira, nós temos encontro com todos os jovens, tá bom? Aqui na igreja, né, Tati? Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Isso, incentive o seu filho a participar, tá bom, meus irmãos? Quem estiver assistindo a gente pela internet, não pôde vir no culto hoje, incentive o seu filho a vir participar dos encontros de jovens, tá bom? Jovens e adolescentes, tá bom? Pode estar participando desse momento aí, que vai ser uma bênção, em nome de Jesus, amém? E no sábado, a nossa irmã Tiffany vai estar se reunindo com todos os membros da Adobrac, tá bom? Na sexta-feira tem o trabalho dos jovens e o pessoal da Adobrac pode participar, não tem problema nenhum, tá bom? E no sábado vai ter um trabalho específico aí que a nossa irmã Tiffany vai estar fazendo com a nossa Adobrac. Amém, irmãos? Amém. Domingo, às 9h30 da manhã, nós temos nosso culto, né, o culto da família. Venha, traga a sua família para cultuar com a gente em nome de Jesus. 2 recadinhos rápidos aqui. Nosso pastor falou do dia 26 no Morro Doce, é o aniversário da nossa igreja ali no Morro Doce. Alguns irmãos já me deram um nome, né, já falaram que vão estar participando, e se houver mais irmãos que puderem participar, eu gostaria de te incentivar para nós estarmos aí prestigiando, né, o aniversário da nossa igreja ali no Morro Doce, amém? E sobre o batismo, se houver alguma pessoa, né, que tem se achegado a nós, cristão, que tem interesse de se batizar, nos procure, que a gente vai estar dando as orientações necessárias aí sobre o assunto. E para fechar o último assunto, quem não veio na ceia no domingo, após o culto, vem aqui na frente, nós vamos estar servindo ceia para os irmãos. Amém, meus irmãos? Quantos foram abençoados aqui nessa noite? Amém, né? Glorificado seja o nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém? Vamos se levantar, vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, meu Pai amado, quero te agradecer mais uma vez por esse momento de culto, momento de louvor,
momento de adoração, momento de aprendizagem, Senhor, da Tua Palavra. Somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, somos gratos a Deus pela vida dos nossos irmãos, ó Pai, te agradecemos por esse culto abençoado, Senhor, que o Senhor possa continuar com as Tuas mãos estendidas sobre as nossas vidas, que o Senhor nos leve para casa em paz, nos guardando e nos livrando de todo mal, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Levante a sua mão, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, desde agora para todos sempre. Todos digam amém. Uma noite abençoada para todos nós em nome de Jesus.